Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Pertilli do Rico Domingues Concursos, professor de Direito Penal e de Processo Penal, para conversar contigo um pouquinho sobre atualização de legislação penal e processual penal. Ano de 2018, o Código Penal e o Código de Processo foram alterados e algumas alterações que têm a ver com o conteúdo do edital da última prova para soldado para a Polícia Militar de Santa Catarina. Então, vamos dar uma olhadinha nessas alterações para que você já possa fazer o seu estudo aí de acordo com o que está na legislação vigente. Bacana? Bom, algumas alterações, ratifico, não fazem parte do nosso estudo porque não estavam no último edital. Bacana? Ou seja, o conteúdo alterado não estava no último edital. Mas aquilo que está no último edital e que sofreu em algum outro ponto uma alteraçãozinha, nós vamos conversar agora nesse videozinho bem curtinho aqui. Tá bem? Dá uma olhada aqui. Primeira coisa, efeitos da condenação. Parte geral de direito penal. Lembra, conversamos muito sobre isso. Quem foi nosso aluno aqui nos cursos por EAD ou presencial, lembra que nós conversamos muito sobre a parte geral e a importância que ela tem para o direito penal. Porque é a parte geral, que é a parte dogmática, né? Que é ela que contém os conceitos básicos para a estruturação do ramo penal. E lá nos artigos 91 e 92, que fazem parte do último edital para a prova de soldado da PM de Santa Catarina, nós temos os chamados efeitos da condenação. Na verdade, nós temos os chamados efeitos extrapenais da condenação. Lembra? Bom, qual é o principal efeito de uma condenação? O principal efeito, não há dúvida, é a imposição de uma pena. Lembra? E as penas podem ser de prisão, restritivas de direito ou multa, conforme narra o artigo 32 do Código Penal. Agora, o direito penal é tão forte que, além desses efeitos com natureza penal, ou esses efeitos que têm basicamente natureza conscrita ao ambiente penal, também há outros efeitos que fogem do direito penal e acabam tocando outros ramos do direito. Portanto, olha a força do direito penal. Há decisões judiciais no crime que, além de terem os seus efeitos naturais, também acabam tendo efeitos que tocam em outros ramos do direito penal. Esses são os chamados efeitos extrapenais da condenação ou das condenações, que estão nos artigos 91 e 92 do Código Penal. Importantíssimo saber qual é a diferença básica entre os efeitos do artigo 91 e os efeitos do artigo 92. A diferença básica é que no 91 nós temos efeitos que devem sempre estar presentes nas condenações. Bacana? Claro, né? Basicamente, se a condenação tiver a ver com aquele tema que está lá. Bacana? Agora, no 92 não. No 92 são os chamados efeitos específicos da condenação. Ou seja, mesmo que o tema da condenação verse sobre aquilo, o juiz não está obrigado a dar aquele efeito. No 91, não. No 91, se o tema da condenação versar sobre aquele ponto, se em algum ponto, então, do processo criminal e da sentença condenatória houver um ponto de intersecção com aqueles elementos constantes no 91, o juiz deve dar o efeito extrapenal, aquele do 91 ou aqueles do 91. Já no 92, não. Mesmo que a matéria da condenação tenha algo a ver com os elementos do 92, ali esses efeitos, então, chamados de específicos, ainda devem ser declarados pelo juiz e ele tem que fundamentar o porquê que ele resolve dar aquele efeito. Portanto, vamos resumir, os efeitos do artigo 91 são efeitos genéricos, toda condenação tem, desde que verse sobre aquele tema, obviamente, e no 92, mesmo que verse sobre o tema, o juiz ainda vai decidir se vai dar ou não o efeito da condenação. Um exemplo clássico, né? A possibilidade do servidor público perder o seu cargo. Né? É um efeito específico da condenação. Mesmo que um servidor público tenha cometido um crime, nos termos que estão lá no 92, o juiz ainda vai decidir, vai definir e vai ter que justificar o porquê resolve dar esse efeito. Quando no 91, exemplo clássico, toda condenação torna certo o dever de indenizar, o juiz não tem como ir de encontro a isso. Tá? Ou seja, se a condenação criminal tem no seu âmbito o dever da indenização, como um crime de furto, como um crime de estelionato, os crimes patrimoniais basicamente, mas também outros crimes que possam ter a necessidade de uma reparação moral, veja, o efeito indenizatório é um efeito obrigatório, o juiz não pode, então, decidir que não vai dar esse efeito, porque é um efeito genérico. Bom,
dentro desse contexto, fizemos uma revisão bem rapidinha sobre basicamente o que significam os efeitos extrapenais e como eles se dividem no 91 e 92. Agora vem para cá e dá uma olhada no artigo 92, que são os efeitos específicos da condenação. Nem toda condenação tem, o juiz tem, portanto, que fundamentar a necessidade dele, e dê uma olhada especificamente lá no inciso 2, que diz a incapacidade, né, a incapacidade para o exercício do poder familiar, ou seja, tá, a condenação criminal pode ter o efeito extrapenal de tornar o condenado incapaz para o exercício do poder familiar. Essa é uma alteração de 2018. Antes, no Código, nós tínhamos lá, basicamente, a expressão, lembra lá? Pátrio poder. Agora, já atualizado conforme a Constituição, poder familiar. Então, de novo, perde-se, né? Ou se tem a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela, da curatela, nos crimes. E agora vem uma pegadinha. Dolosos, não em todos, também nem todos dolosos, só aqueles sujeitos apenas de reclusão, cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, ok? Exemplo, né? O homem que comete um crime contra a esposa, tá? Vejam só, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado. Opa, então presta atenção, moçada, vale até a pena dar uma olhada no artigo anterior, na redação anterior, aliás, para que vocês vejam o que alterou. E aqui eu já vou, então, sublinhar contigo. Alterou aqui a ideia de que crime punido, doloso, punido com reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, filho, filha, a expressão filha não estava lá, mas filho já estava, né? Descendente ou contra tutelado ou curatelado. Tá? Então, preste atenção a essa alteração de 2018, ok? Cuidado com isso, o artigo 92 tem uma alteração. Depois, o artigo 121, que é o homicídio, está lá dentro do título 1 do Código Penal, especificamente no capítulo 1, quando fala dos crimes contra a vida, tá bem? Então, o crime de homicídio tem uma forma de qualificação, que é o feminicídio, que já teve a sua inserção na redação do tipo lá em 2015. Então, essa não é uma alteração de agora. Mas nós tivemos uma alteração no que diz respeito aqui, o parágrafo 7º, quando fala dos incisos 2, 3 e 4. Eu trouxe a redação basicamente completa, que é para não ficar incompleta a minha explicação quando eu falo apenas das alterações. Então vamos dar uma olhada na ideia toda. O feminicídio é crime contra a mulher, mas por razões da condição do sexo feminino. Isso é feminicídio. Bacana, gente? Agora, tu pode perguntar, o que é uma razão do sexo feminino? Bom, a própria lei te ajuda nisso. E ela traz essa questão lá no parágrafo 2º-A, quando ela diz, considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. Então, crime contra a mulher que envolva violência doméstica e familiar é feminicídio. Bacana? Guarda isso para a tua prova, importante. Isso não é alteração de 2018, isso é de 2015, tá bem? Mas para que a gente possa entender as alterações de 2018, é fundamental conhecer isso aqui. 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Lembra? Eu sempre falo nas minhas aulas sobre uma expressão que está muito na moda a ser usada e pode aparecer em prova para você. Misoginia. Bacana? Então a pessoa é misógina, o homem misógino acha que o gênero feminino tem que ter menos direitos que o dele. Bacana? Então cuidado com essa expressão. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, duas causas que estão adstritas aqui, a condição de mulher conforme a própria redação do tipo. Agora, segue lá. O artigo 7º diz, a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado. E agora vamos lá já para as alterações de 2018. 2. Contra a pessoa menor de 14, maior de 60, com deficiência. E agora vem, ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Alteração de 2018. Segue. Na presença física, olha o que foi inserido na redação, ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Bacana? Então, física ou virtual. Exemplo clássico, né? Uma execução que é praticada por meio de um vídeo de WhatsApp ou algo nesse sentido. Tá bem? Segue lá. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 11.340, que é a famosa Lei
Maria da Penha, tá bem? Então, essas são circunstâncias que acabaram sofrendo alteração em 2018 no que diz respeito ao homicídio, especificamente ao feminicídio. Avança, também em 2018, o furto, olha lá, moçada, o furto que basicamente tem a sua redação no 55, né? Lembra lá? Subtrair para si ou para outrem uma coisa alheia móvel, reclusão, 1 a 4 anos, tá bem? Agora, olha só o qualificado, que tem pena de 2 a 8. Quais são as alterações? Especificamente quando nós chegamos lá no parágrafo 4A, que diz: a pena é de reclusão de 4 a 10, que é a mesma pena do roubo, diga-se de passagem, e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Basicamente, isso aqui foi criado, gurizada, para aquelas hipóteses de furto de caixas eletrônicos mediante explosão. Lembra? Então se coloca lá algumas dinamites, alguns explosivos que se acaba explodindo tudo para levar o dinheiro lá dentro dos caixas eletrônicos. Tem cofres, né, dentro dos caixas eletrônicos. Então, esse dispositivo sofreu alteração justamente por uma política criminal para se tentar evitar esse tipo de situação. Bom, segue o baile. Parágrafo 7º, diz assim para nós: a pena é de reclusão de 4 a 10, também é a mesma pena do roubo, como eu dizia a vocês, e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Bacana? Então, duas alterações aqui no crime de furto de 2018, lembrando que furto é crime contra o patrimônio, o título 2 da parte especial do Código Penal, e isso, geralmente, assim como na última prova para soldados da Polícia Militar de Santa Catarina, isso provavelmente vai continuar na tua prova. Então, importantíssimo conhecer essas alterações. Legal? Segue lá. Outro tipo que sofreu alteração, 157. Importantíssimo também o crime de roubo. Então, olha lá. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Importante, lembra quando houver emprego de arma? Foi revogado, ok? Cuidado com isso, foi revogado. Olha aqui o inciso 1. Professor, por que foi revogado? Calma, tá bem? Calma. A ideia da utilização de arma está ainda no tipo, mas ela sofreu alteração, como veremos daqui a pouquinho. Segue lá. A outra alteração é no inciso 6, que diz: se a subtração for de substâncias explosivas, seguindo a redação do furto, né, que sofreu alteração, ou de acessórios que conjunto ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Alteração também de 2018. Bacana? Depois, a criação de um parágrafo 2º-A. Olha lá. A pena aumenta-se de 2/3 e aí vem: se a violência ou ameaça é empregada no roubo, então, com emprego de arma de fogo. Por favor, sublinhe aí, arma de fogo. A antiga redação não tinha expressão arma de fogo, apenas tinha a expressão arma. Agora temos a expressão arma de fogo. 2. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Legalzinho? Tá bem, gente? Então, cuidado, importantíssimo conhecer essa alteração do 157. Agora, o parágrafo 3º, que é o parágrafo que contém a famosa figura do latrocínio, também sofreu alteração. Mas uma alteração aqui bem menos progressista, né? Uma alteração bem calminha, uma alteração tranquila, que na verdade só transformou a redação do parágrafo 3º, que era apenas um enunciado, em 2 incisos. Dividiu. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vai. Se da violência para o roubo resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Se resulta a morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos. Então, portanto, o parágrafo 3º, inciso 2, é a figura do latrocínio. Bacaninha? Gente, o Código Penal também sofreu alteração, por exemplo, nos crimes contra a dignidade sexual, né? A criação, por exemplo, de um tipo específico, o famoso, né? A famosa figura criada nos Estados Unidos do porno revenge, né? Que é você publicar fotos, vídeos, conteúdo midiático, né? Envolvendo cenas sexuais por vingança, enfim. Mas essas alterações, e outras, né? Dentre outras alterações, mas essas alterações, como disse no começo do vídeo, fazem parte de um título do Código Penal que não está e que corriqueiramente não vem estando nos editais para a prova de soldado da Polícia Militar de Santa Catarina, tá bem? Eventualmente, saindo do edital e isso estando no edital, óbvio que vamos dissecar isso nas nossas aulas também. Mas com base no último edital, com base nas atualizações e nas alterações de 2018, é isso que nós tínhamos para comentar. Bacaninha? Então, assista aí no nosso próximo vídeo sobre as alterações no Código de Processo Penal 2018, que tem a ver também com o conteúdo do edital da última prova para soldado. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.